É com vocês agora, tá? Obrigado, obrigado. Salve, salve, galera, como eu sempre falo no meu blog, né? Meu nome é Daniel Perrone, não sei quantos de vocês e quem está nos assistindo me conhece aqui. Sou um profissional de publicidade, também tenho o diploma de jornalista, né? Aquele diploma que a gente consegue 2 anos depois, né? De chopp, muito truco, né? Depois para dar uma esticadinha na faculdade. E há mais de 20 anos eu trabalho com futebol. 10 anos de Globesport.com, né, ge.com. Eu fui um dos responsáveis aí pela criação e pela manutenção de 20 blogs entre 2006 e 2016 na Globo, né, onde eram convidados publicitários e jornalistas para vender o peixe, cada um vendendo a história e o conteúdo da sua equipe, né? Naquela época ainda a gente era muito raso, né, em termos de redes sociais, né? A partir de 2005 realmente começou a entrar essa fase de redes sociais, né? Esse boom que teve em redes, né? 2 telas em Copa do Mundo, em futebol, e a gente culminou aí com 2016, fim de 2016 terminou esse trabalho, e hoje em dia o Globesport.com ele continua, só que com imagem, né? Audiovisual. Na minha época era só texto mesmo, era só blog, os blogueiros só escreviam. Hoje em dia o blogueiro é blogueiro de moda, blogueiro de comportamento. Antes a gente só publicava textos. Fiquei 1 ano no Esporte Interativo, né? Extinto canal de esportes. E também participei aí por um tempo da HBO Max, né? Eles fizeram o Campeonato Paulista agora desse semestre, né? Infelizmente vencido pelo Palmeiras, né? Não foi a minha equipe, mas eu participei produzindo conteúdo para eles, e eu fui uma das pessoas que assistiu de frente uma das finais lá dentro do campo, produzindo conteúdo dentro do campo. Hoje em dia isso é bem divulgado, né? Mas lá no começo do ano você não tinha essa licença de produzir conteúdo dentro de campo. Isso só foi regulamentado nesse semestre agora. Então fui um dos primeiros blogueiros, né, influenciadores a produzir conteúdo dentro de campo. E isso é uma grande discussão, que a gente não vai falar agora sobre isso, mas tem aí uma linha tênue entre você produzir conteúdo e você ser um jornalista, tá? É bem diferente, e o mercado vai aprender, né, a separar quem é produtor de conteúdo e quem é jornalista, tá? Ainda estamos numa fase de transição. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele que promete ser o maior evento do mundo esportivo. É o maior. Não é ainda o maior, mas promete ser o maior. E aí vem uma pergunta para vocês, meus amigos, e quem está nos acompanhando aqui, Amir. Vocês sabem qual é o maior evento esportivo do mundo? De maior audiência do mundo? Vocês têm como... Quem falou? Teu nome? Lucas. Lucas, você falou NFL? Você está errado. Alguém conhece o evento de maior audiência do mundo? Vou mostrar para vocês, para a gente começar a nossa palestra. O maior evento do mundo, de maior audiência do mundo, é a Tour de France, né? Campeonato de ciclismo, em que os ciclistas percorrem toda a França. Esse é o evento de maior audiência do mundo. Seguido pela Copa do Mundo, né? 3,3 bilhões de pessoas assistem o evento. E seguido muito de perto, né, Amir? Isso é uma surpresa para a gente, né? Seguindo muito de perto a Copa do Mundo de Cricket. A NFL, que o Lucas falou, ela fica em 8º lugar, com 380 milhões de espectadores. É um evento, mas você tem até um pouco de razão em ter falado da NFL, porque é o minuto mais caro do mundo. É o minuto comercial mais caro do mundo. Um comercial no intervalo do Super Bowl,
o minuto mais caro do mundo. Os 30 segundos mais caros do mundo são da Super Bowl. Mas, na verdade, você vê aqui, tem uma lista de 10, e a NFL, que muita gente acredita ser o evento de maior audiência do mundo, está apenas em nono lugar, atrás mesmo da Champions League, que é um evento que muita gente considera melhor que Copa do Mundo. Só que essa lógica Tour de France, Copa do Mundo de futebol, ela vai se inverter nesse ano, e a gente vai mostrar para vocês por quê. Vamos lá. Antes da gente mostrar um pouquinho dessa lógica de oportunidade e de investimento em Copa do Mundo, aqui tem um comparativo de audiência para o Lucas e para vocês. Final da Copa do Mundo da Rússia 2018, a última Copa, que a França venceu a Croácia, 517 milhões de espectadores, mais de 1,1 bilhão de pessoas sintonizadas em algum momento do jogo. Comparativo com o Super Bowl, a final do futebol americano, Los Angeles Rams contra Cincinnati Bengals, que foi no começo do ano, em fevereiro desse ano, no SoFi Stadium lá na Califórnia, 118 milhões de espectadores. O recorde foi 118 milhões. Em 2015, show da Katy Perry, quem gosta de Katy Perry aí, foi no intervalo da Katy Perry, 118 milhões. Enquanto que a final da Copa do Mundo da França, 4 vezes mais, no mínimo. Amir, vamos falar um pouquinho agora sobre os investimentos, né? Tem um crescimento aí de investimento, né, nas Copas do Mundo. A Copa do Japão, vencida pelo Brasil, 2002, há 20 anos atrás, 1,6 bilhões de investimento em infraestrutura, estádios, enfim. Olha o crescimento para a Copa do Brasil, Copa do Mundo do Brasil em 2014, 4,8 bilhões o investimento. E aí você tem mais um crescimento, né, Amir? 5,2 bilhões. Tem um... Tá ligado aí? Alô? Alô? Alguém tem um... Veja se... Fala aí, Amir. Agora foi? Tem uma diferença de 20 anos para cá, né, Perrone? Que o mundo mudou muito. Então, as exigências que a FIFA criou, de acordo com o crescimento do comercial da Copa do Mundo, a questão dos estádios e a obrigação dos países. O Brasil viveu isso. Uma coisa é o estádio, uma coisa é a operação de evento, a outra é toda a infraestrutura urbana que foi criada. Você vai falar agora do Catar, mas a Rússia, em 2018, já viveu isso, a China com os Jogos Olímpicos também. Então, não é só um investimento desportivo, até é pequeno desportivo, é muito mais infraestrutural e urbanístico. Temos um caso, né, emblemático, por exemplo, a Alemanha, que cresceu muito pós-Copa do Mundo de 2006, a própria Barcelona de 92 com os Jogos Olímpicos. Então, é uma tendência você ganhar dinheiro depois do evento, não exclusivamente na época do evento. Mas aí a gente vai falar sobre investimento no Catar. Alguém tem ideia de quanto será investido ou foi investido no Catar para esse ano? Vejam os números de Japão, de Brasil e de Rússia. Alguém tem aí vontade de chutar um número? 8 bilhões? Você é o Walter. 8 bilhões o Walter, quem dá mais, quem dá menos? 10 bilhões? Quem dá mais, quem dá menos? 13 bilhões? 13? Foram 13? É você? 8 bilhões? 18 bilhões? 50 bilhões? Vamos ver quanto foi. 200 bilhões de dólares. É incrível, né? O Catar investiu 200 bilhões de dólares para a realização
da Copa do Mundo. Copa do Mundo da FIFA 2022 se encaminha para ser o campeonato internacional mais lucrativo, esperado e de maior audiência do mundo. É um absurdo, né? A gente estava vendo há 20 anos atrás um investimento de 1,8 bilhões. Hoje a gente está vendo 200 bilhões. E é como o Amir falou, não é só um investimento esportivo. Aliás, é muito menor o investimento esportivo. Vocês vão ver que até uma cidade foi feita no Catar, em Doha, nas imediações de Doha, para a Copa do Mundo. Né? Quem conhece o Oriente Médio sabe que ele está em constante construção. Né? Abu Dhabi, Doha, Dubai. Eles aproveitaram a Copa do Mundo para construir ainda mais. E além da construção, muitas oportunidades de negócio, que a gente vai ver um pouquinho agora, a gente vai citar um pouquinho agora, e principalmente inovações tecnológicas, porque um evento de 200 bilhões de dólares, sem oportunidade de tecnologia, não seria possível. A gente vai ver todas as oportunidades e os investimentos que tiveram agora, em breve. Amir, é uma coisa assim, quase inimaginável você ter um investimento desses numa Copa do Mundo. A projeção vai ser de 5 bilhões de pessoas conectadas assistindo. Vai ultrapassar a Tour de France facilmente e vai ficar para a história. Hoje nós podemos falar que a Copa do Mundo ela consegue reunir o maior número de pessoas interessadas num único evento. Nós estamos falando que o Super Bowl, que é o maior evento esportivo, que a gente fala o Day Event do mundo, aglutina 120 milhões. Nós estamos falando em 5 bilhões, é uma coisa meio incomparável. Então, qual que é o desafio que eu vejo? A gente vai poder falar mais para o meio da palestra. É monetização disso, porque não é monetizado. Se 5 bilhões de pessoas assistem o seu evento, a FIFA fica com um quinhão muito pequeno. E a minha leitura, um pouco da tecnologia, é que a Copa do Mundo é muito analógica na sua transmissão. É um negócio redondo, que ela vende os direitos de transmissão para as emissoras, transmite pela TV. Mas esses 5 bilhões de pessoas estão com o celular na mão. E a FIFA não monetiza isso ainda. Então eu vejo um potencial de ganho em escala que a NBA conseguiu. A NBA dobrou de tamanho em um período de 5 anos graças ao NBA League Pass. Imagina uma FIFA Pass, onde cada consumidor desses 5 bilhões pagasse ao invés dela vender para a emissora oficial para transmitir gratuitamente. Então, a mudança de mindset não é excluir a TV, é dar o digital para o público jovem que não quer ver pela TV, porque é natural. Ele vai ver obrigatório, porque ele vai estar no churrasco com os amigos, ele vai estar num bar ou mesmo em casa. Mas não é essa a vontade dele, ele queria estar no Twitch, como ele faz com outros eventos esportivos já. Então eu acho que é uma tendência de converter uma parte desses 5 bilhões de pessoas em um fan engagement muito mais monetizável do que hoje em dia. Né? E a gente agora transpõe a realidade para o Brasil. No Brasil, isso pesquisa do Globo, 65% dos brasileiros consomem conteúdo de futebol diariamente. Time, até mesmo o bairro, né? Porque muita gente antes de torcer para o seu time de futebol, ele torce para o time do bairro dele. E hoje em dia já estão conectados, né? Os campeonatos de várzea já estão conectados. E você, entre várzea... Desculpa te interromper, a Taça das Favelas transmitida em TV aberta para todo o Brasil, num horário nobre, inclusive. Né? Exatamente. Não é porque é bonito, é porque existe uma audiência real desse público. Né? Eu sempre falo que antes da gente torcer para a equipe da nossa cidade, ou do nosso estado, ou do nosso país, a gente torce para a equipe do nosso bairro. Isso é um fenômeno brasileiro muito grande. Desses 65%, 7 em cada 10 declaram acompanhar ainda mais no período de Copa. Então hoje, a partir de ontem, né, final do Campeonato Brasileiro, né, você está 100% praticamente conectado Copa do Mundo entre aqueles que realmente já consomem futebol pelo Brasil. E aí desses 65, 9 entre 10 vão acompanhar a Copa. Então você vê que é um fenômeno que vai estar todo mundo conectado. E aí a gente tem um ecossistema completo
de comportamento e consumo durante a Copa do Mundo. Né? A gente vê aí que as pessoas, 20% se vestem a caráter, né? Seja uniformizado, seja com roupas de terceiros, não precisa ser exclusivamente oficial e licenciado do Brasil, bastando estar amarelo, verde, azul, né? Em alguns casos preto aqui como eu, mas você está a caráter para a Copa do Mundo, você tem bebida alcoólica, o consumo de bebida, folgar no trabalho, importantíssimo, né? Porque agora a gente criou um novo elemento aí de trabalho pós-pandemia, né? Então, muito provavelmente, muitas das empresas vão dar o home office para as pessoas. Os 4 jogos do Brasil, os 3 jogos do Brasil, na fase de grupo, vão acontecer em dias de semana, Amir. Então, aí mais uma oportunidade de negócio. Comprar algum alimento para consumir, muito importante, o Amir pode até falar sobre isso, né, na NFL. A NFL ela é a maior liga do mundo, não porque ela fature graças à audiência, ela monetiza essa audiência. Então, por exemplo, o Super Bowl tem 120 milhões de pessoas, só que segundo estudos dos Estados Unidos, $70 cada família americana gasta para assistir o Super Bowl. Então, em pizza, asinhas de frango, refrigerante, cerveja, essa indumentária para casa. Então, existe um consumo atrelado ao evento que não é da NFL, que ela impacta na economia algo em torno de 12 bilhões de dólares. Então, é como se a FIFA apresentasse números dizendo o seguinte: todos esses milhões de pessoas reverberam em churrasco, cerveja, amendoim japonês. Isso é a realidade, porque isso acontece agora, e adicionando um fato que nunca aconteceu antes, nós vamos ter Copa do Mundo, Black Friday, e acabou a Copa do Mundo uma semana depois, Natal. Eu até escrevi um texto que eu brinquei que se o Brasil for hexa, isso aí vai até o Carnaval, gente. Começa agora e vai até o Carnaval, né? Com certeza. Só vocês entenderem que esse período agora é o período, né, um pouquinho anterior a esse, é o período que mais vende-se televisão e celular, né, no Brasil. Né? Então, calhou de cair tudo e vai até o Carnaval, porque eu acredito no Hexa. Não sei você, mas eu acredito. Mas você vê participar de bolão, delivery em algum restaurante, enfim, milhares de oportunidades de negócio durante o período da Copa do Mundo. E aí a gente vai entrar aqui num case, vou entrar bem rápido nesse case, porque eu sei que vocês querem ouvir sobre tecnologia, né? Não é muito sobre mercado, consumo e futebol. O mercado que mais coleciona figurinhas, que é o Brasil, é case total da Panini, né? Que vocês sabem é uma editora internacional e quase faliu, mas reverteu isso com a Copa do Mundo, adquirindo as licenças da Copa do Mundo. Hoje, a Panini projeta, com o álbum de figurinhas do Qatar, 60 milhões. E aí vocês veem que tem todo um universo sobre isso. Quem coleciona a figurinha de Copa do Mundo sabe que tanto online quanto offline você tem um mercado de troca gigantesco. Tem a figurinha do Neymar, né? A Gold. Assim, figurinha quanto custa para encher o álbum, né, Perrone? Quantas pessoas preencheram o álbum? Praticamente todo mundo que entrou de cabeça nisso preencheu. Então é só fazer essa conta, né? Exatamente. Você tem as trocas, assim, você tem espaços em locais assim, de grande circulação, como shopping centers. Você vê lá 20, 30, 40 pessoas simultâneas trocando figurinha todo o período, de manhã até a noite. Isso eu tenho não tenho dado, mas eu vejo lá, por exemplo, no shopping perto da minha casa, que é o Shopping Morumbi, e pergunto para a administração, é o lugar de maior circulação. Eles tiveram que tirar do corredor que estava para troca, porque era o mesmo corredor do Uber. Então você tinha lá a maior concentração no shopping center, era de troca de figurinha e de gente querendo Uber. Então teve que sair de lá, teve que mudar por esse fenômeno. E o valuation da Panini hoje em dia, por conta de Copa do Mundo, o valuation mundial é de 3 bilhões e a receita, 3 bilhões de dólares, e a receita anual de 1 bilhão de dólares ano. Para uma gráfica, gente, que era uma gráfica que no meio
que com pandemia, com a evolução, com a troca para o online, você vê quase todas as gráficas fechando as portas. A Panini conseguiu reverter isso com a Copa do Mundo. E agora a gente vai falar finalmente sobre tecnologia, né? Afinal, foram investidos 200 bilhões em quê? Né? Para falar sobre tecnologia e Copa do Mundo, eu quis voltar um pouquinho no tempo e mostrar para vocês um pouco do que foi inovação em tecnologia durante o período de Copa, durante toda a história. A Copa do Mundo foi o berço de várias inovações. Primeira delas, o replay. O replay que a gente vê hoje, se não foi criado para a Copa do Mundo, como a maioria desses não foi criado para a Copa do Mundo, ele foi popularizado para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo finalmente popularizou diversas inovações. Uma delas, o replay. A tecnologia de replay que a gente vê hoje foi popularizada na Copa do Mundo em 1962. Em 1966, a primeira transmissão internacional multipaíses via satélite, Copa do Chile, 66. Do Chile? É do Chile ou é da... Não, da Inglaterra, desculpa, perdão. 62 foi a do Chile. Foi introduzido o replay como uma inovação mundial. O acesso à TV a cores não foi criado para a Copa do Mundo, mas foi popularizada na Copa do Mundo de 1970. Vencida pelo Brasil, todo mundo lembra da camisa canarinho, né, do Pelé, enfim. Uma grande inovação na época, TV a cores para o mundo inteiro. 2014, eu não sei se vocês lembram, além do spray que desaparece, né, usado aí no Campeonato Brasileiro, enfim, que foi introduzido na Copa de 2014, teve o exoesqueleto. Vocês lembram do Walk Again, projeto do Walk Again? Que é o exoesqueleto que faz muita gente que tem paralisia parcial ou total do corpo voltar a andar. O kick do primeiro jogo, né, primeiro chute na bola, foi dado por uma pessoa com paralisia total do corpo, com o exoesqueleto, vestida, né, com exoesqueleto, no Brasil. Então, como berço de diversas inovações, a gente vai ter uma série de novos features aí, que vão ser seguidos aí mais para frente. Uma delas é o resfriamento total de estádios, total. A gente não está falando de um pavilhão, a gente está falando de mais de 2.000 metros quadrados resfriados com tecnologia sustentável. Então você vai ter, cada estádio da Copa do Mundo vai ter um centro de energia que ele vai puxar água gelada, né, para cada estádio, para além de você ter a água gelada para jornalistas, para jogadores e para o público em geral, a água gelada que vai soltar o vapor que vai gelar todo o estádio. Então é totalmente sustentável a iniciativa. E o estádio Education City, que é o estádio que vai ser a abertura e provavelmente e o encerramento da Copa do Mundo, ele tem 100% de combustível limpo e energia solar. Esse é o primeiro de todo o mundo da Copa. Multiplica isso para todos os estádios criados. Aí tem a razão de ser aqueles 200 bilhões em investimento. Outra inovação, o primeiro estádio 100% desmontável do planeta. O estádio 974 é 100% desmontável, construído sob containers de metal, estrutura de aços modulares, capaz de ser completamente desmontado sobre evento. Todos os estádios da Copa têm certificação GSAS, que é a certificação mundial de sustentabilidade. Completamente incrível.
Esse, por acaso, o estádio 974 é o único estádio que não vai ser totalmente resfriado. Por quê? Porque ele fica perto da costa. É o único perto da costa, então esse não precisa ser resfriado. Os demais, todos no clima seco do Catar, terão a 100% resfriamento sustentável. E agora vem a tecnologia dentro de campo, né, Amir? Aquela que a gente discute e que realmente parece que agora vai começar realmente uma fase 2.0 das análises e interpretações via VAR, né? Pela primeira vez, né, a primeira Copa de VAR foi em 2018 e essa vai ser a primeira Copa com inteligência artificial e impedimento semiautomático lançado pelo VAR. 12 câmeras de rastreamento em cada estádio. Inteligência artificial, que vocês sabem muito mais do que eu, né? Que é automação, histórico, análise e entrega. Basicamente é isso, não vou me alongar muito em inteligência artificial, mas pela primeira vez também haverá um sensor dentro da bola para o VAR. E esse sensor, ele, aliado à marcação de 29 pontos em cada jogador que vai participar da partida, ele vai trazer as informações para o VAR. Como isso vai funcionar efetivamente? Vou mostrar nessa próxima tela. Perrone, só comentar uma coisa que eu acho interessante, independente da tecnologia, que a Copa do Mundo acontecendo a cada 4 anos, ela naturalmente caminha ciclos de desenvolvimento tecnológico. Só que, claro, era do rádio para a TV preto e branco, do preto e branco para o colorido, mas agora não, porque veio do VAR para a inteligência artificial. Então, é uma tendência que para 2026, Estados Unidos, que vai ser, a gente não consegue nem dimensionar, mas o que vai acontecer nessa Copa, em termos de data de capturação de dados, de utilização de dados pela própria FIFA, que ela domina o conteúdo que ela é dona. Então, vai ser muito interessante notar porque é o ciclo de desenvolvimento, mas nunca foi tão rápido, né, Perrone? De 2018 para 2022, aconteceu mais do que de 70 até 2022, até 2018, sei lá, né? Seria com certeza, isso. Né? Com certeza. Você viu câmeras PAN, né, que era uma novidade em 2018, mas agora você vê muito mais, você vê uma possibilidade de inserir inteligência artificial e a gente vai ver também internet das coisas, né? Conexão total. A gente vai ver num próximo slide. Vou explicar um pouquinho como funciona esse VAR aqui. Antes mesmo, tem um impedimento. Antes mesmo do árbitro ser acionado pelo VAR, as informações presentes no chip da bola em todos os jogadores, elas vão via inteligência artificial, elas vão para o VAR, baseada nas posições, né? E a validação vai ser do VAR. Então, muito provavelmente, isso eu quero ver para crer, tá? Mas muito provavelmente vai ser um pouco diferente do que a gente está vendo hoje, em dia que o VAR chama o árbitro. Tudo leva a crer hoje que o VAR vai mandar essa informação direto para o árbitro, porque, na verdade, o impedimento ele não tem interpretação. Você não precisa trazer o árbitro até a TV para interpretar se o jogador estava na frente do outro. É cartesiano isso. É diferente de uma falta, é diferente de uma falta para expulsão. O impedimento é você estar na frente do outro ou não. Você não tem meio impedimento. Então, vai ser calculado esse impedimento pela inteligência artificial, enviado para o VAR. O VAR vai validar isso e vai entregar para o árbitro e o árbitro vai chancelar essa decisão. O processo ocorre, e é isso que é muito importante, o processo ele tem que ocorrer em segundos e não em minutos, como a gente vê em Campeonato Brasileiro, pessoas traçando linha, o VAR aberto em áudio depois para justificar o que foi feito. Não, tudo tende agora a ser
realmente automatizado ou semi-automático, porque agora vai via VAR. Mas no futuro, quem sabe, né, Amir, vai ser automático no futuro. Quem sabe, ainda pago para ver também, porque é um esporte muito humano, né, o futebol. Então é difícil você ter essa decisão 100% automática. Mas, como eu disse para vocês, como é muito cartesiano, é regra, não tem meio impedimento, muito provavelmente para uma próxima Copa a gente veja o impedimento automático. Já via árbitro, já direto. O importante é que isso ocorra rápido, eu vou mostrar depois por quê. As decisões têm que ser muito rápidas. É assim que a gente vai ver a tecnologia logo em segundos depois do impedimento. Então, se houver um impedimento, um gol que tiver uma infração cartesiana de impedimento, é dessa maneira que o VAR vai entregar logo, minutos depois. Após a decisão, a animação 3D gerada automaticamente pela inteligência artificial vai detalhar a infração, que também será apresentada nos telões espelhados no estádio. Deu muita polêmica. Não sei quem de vocês acompanhou o Mundial de Clubes do ano passado, né? Vencido por quem? Eu só sei que o Palmeiras perdeu. Agora, eu não sei quem ganhou, não lembro quem ganhou. Mas, enfim, testado no Mundial de Clubes 2021. Segundo a FIFA, esse processo teve uma melhoria significativa. Eles testaram a inteligência artificial, ainda teve muita polêmica e, principalmente, muito tempo desperdiçado por causa dessa tecnologia que foi testada e que agora a gente vai pagar para ver. Eu, pelo menos, vou pagar para ver. Porque tempo é dinheiro. Muito mais esportivo que seja, e o Amir vai falar um pouco sobre o ganho para as novas gerações, né, Amir, de gamers, porque o gamer está acostumado a ver tudo rápido. E o gamer é a nossa próxima geração, né, de consumidor de futebol. Então, além de você acompanhar isso, você tem o principal fator que eu considero que é o comercial. A gente voltou lá atrás falando que a NFL ela tem os 30 segundos mais caros do mundo. Se a FIFA quiser cobrir esses 30 segundos mais caros do mundo, ela precisa correr contra o tempo dentro dos jogos. Você não pode terminar um jogo com um acréscimo de 8, 9 minutos, que é o que está acontecendo agora. Principalmente no Brasil. Lá fora já melhorou bastante. Você tem que tomar as decisões em menos de 30 segundos. E é para isso que o VAR semiautomático está sendo lançado e é isso que eles esperam. Porque quanto mais o tempo se arrasta nos jogos, menos dinheiro vai ser ganho no pós-jogo, no intervalo, enfim, tempo pro futebol é dinheiro. E uma outra questão que eu acho que é super importante, que é nova para as gerações mais antigas, mas que todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, é a questão do propósito. Teve um estudo durante a pandemia do European Clubs Association, que é a ECA, que regula os interesses do futebol europeu, dos clubes. Uma entidade patronal, ela fez um estudo e ela ficou assustada que 40% dos jovens disseram que não tem interesse para o futebol. Um pouco por questões de achar muito monótono, mas também questões éticas. O jovem da geração Z não se vê no futebol porque ou é corrupto, a imagem, né? É manipulador e eles estão acostumados com o mundo game em que um replay não tem roubo, não tem erro, porque no fundo é tecnologia. Então, o que tende a acontecer com o futebol? Para atrair essa geração jovem, não é só a tecnologia em si, mas é o propósito e a ética que essa geração, que é chamada da geração que é ativista digital, espera das entidades. Ela só vai apoiar uma Copa do Mundo se ela for sustentável, se ela for antirracista, se ela pensar na igualdade do gênero e também parar de ter uma imagem de manipulação. A gente brinca aqui, eu estava falando com o Daniel, no Brasil o VAR gera dúvida. Quer dizer, o cara cria um sistema tecnológico... O VAR complica. Complica, não pode. Então, o tênis conseguiu criar regra, então o tenista pode usar isso conforme o jogo. Como a questão, por exemplo, que a gente vê no basquete, futebol americano,
beisebol, todos os esportes, mesmo tradicionais, foram se adequando aos novos tempos. E para nós, do futebol, é fundamental que as novas gerações gostem de futebol. Então a gente tem que trabalhar, sim, para o jovem de 16, de 24 e até o adulto jovem de 30, que está interessado na tecnologia e que pode se conectar muito mais pela tecnologia do que pelo esporte em si, né? Sim, olha a imagem. A imagem, quem acompanha tênis, a imagem do VAR é puro tênis. É puro. Você vê aqui o campo em azul, você vê as linhas. A linha parece uma linha de quadra de tênis. Agora, então, é o futebol tentando se adequar às novas regras da sociedade e às novas gerações. E para mim, isso para mim é o maior desafio. Porque o futebol, ele é um jogo corrido. Para mim, eu costumo falar para os meus seguidores que o futebol é a ciência mais humana de todas. Porque o que o futebol gera de discussão e o grande desafio do esporte, para mim, é você, como o Amir falou, é você gerar essa sensação de menos conflito, menos roubo nas decisões esportivas, mas também você deixar o jogo correr. Porque quanto mais você interfere, mesmo com essa sensação de justiça, você corre o risco de você acabar com o andamento do jogo. E no FIFA Game, isso também não acontece, porque o jogo corre. Você não tem paralisação no FIFA Game. Então o grande desafio do futebol como esporte, ao meu ver, é você conciliar as necessidades e pretensões das novas gerações com o que é o esporte e o diferencial do futebol. O futebol é o esporte mais assistido do mundo, do jeito como ele é, como ele foi ou como ele é. Então para mim é um pouco do paradoxo, é você procurar melhoria, mas você não pode esquecer a essência. E a essência do futebol é o jogo corrido, né? Vamos seguir agora com as últimas inovações. Vocês conhecem, né, o IoT, né, Internet das Coisas. Ela também vai estar presente agora na Copa do Mundo. E vai ser muito interessante isso para dentro e fora do campo. Porque as camisetas de treino e de jogo de praticamente todas as seleções, elas vão estar com microsensores. E a grande diferença disso é que vocês podem ver hoje, quando os jogadores eles tiram a camisa no fim de um jogo, vocês veem parece um sutiã, né, com o sensor, não vai ser mais ali, vai ser na própria camisa, microsensor dentro da camisa. E não mais no entre aspas, sutiã que eles usam, para você marcar desempenho. Microsensores na camisa, no tecido dos uniformes, revelando temperatura do corpo, nível de estresse, respiração, hidratação, demais sinais vitais e troca de informações. Aí entra a IoT, né? Troca de informações via Bluetooth em tempo real, graças à solução IoT, conectividade via nuvem, via dispositivos, com o objetivo fundamental não só de gerar insights de cansaço e de hidratação coletiva para uma equipe, como também mudar a tática do jogo. Então agora, no intervalo do jogo, ou até mesmo em questão de segundos, a equipe técnica vai ter condições e dados para avaliar tática de acordo com o cansaço da equipe. Substituições, formação de jogo, enfim, tudo isso em tempo real. Isso não existia no futebol até esse nível de conectividade. Você vai ter uma conectividade praticamente em tempo real nos jogos da Copa do Mundo do Qatar 2022. Porque, Perrone, se a gente parar para pensar,
todos os esportes que usaram isso, como é o caso do basquete, o vôlei muda de acordo com o que está acontecendo no jogo naquele segundo. Então, existe uma equipe por trás do treinador dando os insights tecnológicos e não é nenhuma grande inovação. A inovação é o quê? Permitir que você interaja com o real time do jogo, né? Porque o futebol é tão conservador que ele dá lá uma limitação de alterações, você não pode voltar o jogador depois, mas na prática eu poderia tirar um jogador. Aconteceu na Copa do Mundo, eu estava no estádio, o Van Gaal colocava na disputa de pênalti o goleiro treinado para a disputa de pênalti versus o goleiro do jogo. Tem uma certa tecnologia, mas ele teve que abrir mão do jogador. Então eu acho que tudo isso é muito legal, mas nós temos o mindset do futebol que tem que mudar também, para poder aproveitar mais as oportunidades tecnológicas, né? Eu acho que é isso que é legal. Isso é importante. E a Copa do Mundo, ela tem essa oportunidade de mostrar isso para o futebol. Por quê? Nós teremos, em teoria, em tese, os melhores técnicos do mundo e as melhores condições, né, para que esse desenvolvimento possa acontecer em tempo real. Você pode prever uma lesão de um jogador, uma lesão muscular, você pode prever com IoT, né? Então é um campo muito fértil aí para programadores transformar isso cada vez mais presente no futebol brasileiro. E a última inovação, parece que não é, mas são os drones guardiães, né? Drone, claro, na última Copa o que a gente mais viu foi drone, né, filmando. Só que dessa vez o drone ele tem uma função diferente, além da de captar e de transmitir. O drone hoje, ele mais que filmar e fazer patrulha dos jogos, eles são capazes de interceptar os drones inimigos, né? Isso é, os drones não licenciados, jogando uma rede contra o dispositivo suspeito e o levando para longe. Então, você vai ter também, além de uma disputa dentro do campo, você vai ter uma disputa fora de drones. E é uma questão séria, a gente dá uma risada, mas é uma questão séria, porque a gente está falando do que vai ser o principal evento esportivo do mundo e de uma região que é uma região em conflito. Então você tem aí uma oportunidade de atentado muito forte, através de drone. Então você tem aí, em parceria com a empresa americana Fortem Technologies, que muitos de vocês, tecnólogas aí, conhecem, eles contrataram todos os drones guardiães para vigiar essa Copa do Mundo, pelo espaço. Eles atuam a cerca de 1,5 quilômetros do ponto de interesse. Então eles não ficam em cima do estádio, até para você aliviar um pouco o barulho que esses equipamentos fazem em cima do estádio. Eu queria comentar uma coisa, que a FIFA ela investe muito, já não é de hoje, na luta contra o ambush marketing e a captação ilegal de conteúdo. Então ela não quer que você vá lá e usufrua daquela audiência, como foi bem dito aqui pelo Daniel, que é gigantesca, para que um cara que não foi patrocinador ou detentor do direito. Só que qual que é o grande desafio da FIFA? Eu vejo isso como aquela água com a porteira vindo e o cara tentando segurar. Ok, o jogo ele não segura, mas o influencer está lá, ele vai ficar falando para a audiência dele sem transmitir, e aquela audiência a FIFA não consegue captar. Então o pré-jogo e o pós-jogo, que é muito mais importante, na minha opinião, do que o jogo em si, a FIFA não segura. Então seria muito mais inteligente. Isso que eu entendo, a questão do ambush, porque o Adidas vai lá e paga 120 milhões de dólares por ano para ter o direito de usar a Copa do Mundo. Aí vem a Nike de graça, faz alguma coisa? Não, está sendo protegido. Mas do ponto de vista de digital, não faz o menor sentido tudo isso. Porque eu protejo de um lado, mas a audiência está preocupada com o influencer fazendo piadinha. Não tem nada a ver com o conteúdo do jogo. Então, quanto mais eu vejo o mundo analógico lutar contra o digital, ele vai perder. Só que ele vai perder quando? Quando a FIFA perceber de que olha quanto dinheiro eu perdi, que eu já podia estar faturando com todo o ecossistema de consumo convertido, na minha opinião, no conteúdo oficial. Quer dizer, é como se o Cazé, no final do jogo, recebesse um material maravilhoso para ele usar aquele conteúdo. Então, lá no conteúdo do YouTube, do Twitch do Cazé, vai estar a marca patrocinadora da FIFA. Ela não entendeu isso. Que ela tem que dar para o influencer o conteúdo redondo, ele vai falar, opa, que legal, eu não preciso nem me preocupar. E aí vai mostrar a visibilidade que a marca quer, mas conversando de forma aberta com um não detentor
do direito, e não dando primazia, de repente, para uma Globo, quando a molecada de 16 anos está lá no Desimpedidos, está no Cazé, entendeu? E tantos outros. Podemos ficar citando 50 mil influencers aqui que sozinhos carregam uma audiência digital que um jogo sozinho não consegue. Então eu acho que, de novo, parece meio repetitivo, mas o mindset do futebol vai ter que mudar para se adequar a esse mundo digital que eu gosto muito, embora não seja de uma geração tão jovem, e falo para os meus clientes, se você não fizer o que eu estou falando, não é que eu sei, é que é o cara de 40, 50 anos tendo que entender a mentalidade de um garoto de 16. Então eu acho que esse é o desafio da Copa do Mundo, porque está claro que na hora que ela estiver adequada, e é uma questão de tempo, a FIFA está no metaverso já, então é uma tendência, isso aqui vai ser o maior evento em termos de conectividade e consumo, que não tem nada que se compara, né, em termos mundiais. É verdade, gente. Então, a gente finalizou aqui a nossa palestra, mas o espaço vai estar aberto agora para perguntas de vocês. E eu tomo a liberdade de fazer a primeira pergunta para você, Amir, que é um grande profissional de marketing, um dos maiores do Brasil, na minha opinião. Obrigado. Né, modesta opinião. Qual para você é o grande desafio desta Copa do Mundo, tendo em vista o investimento que é absurdo, né, que ela impõe, versus a audiência? Qual para você é o grande desafio para as marcas desta Copa do Mundo? Eu separaria em dois grupos. O grupo das marcas que são um número muito restrito, que estão ligadas ao evento. Então você pega o Nubank, que é novo, que entrou para patrocinar. Então, esse tipo de marca tem que ter uma verba de ativação e usar o data-driven. Então, a tendência, na minha opinião, não eu acho que eu vou fazer uma ação de marketing. Eu vou fazer uma ação de marketing assertiva porque estão aqui os dados. E o grosso das marcas, que não tem nada a ver com patrocínio, se essa marca da asinha de frango da NFL, do hambúrguer, do supermercado, que vai vender graças ao evento, mas não vai poder falar, ó, vem aqui, venha comprar, eu sou um patrocinador FIFA. Mas não tem necessidade, porque o desafio é surfar nessa onda que vai começar agora, e como eu falei, se a final do Brasil estiver na final, uma semana depois é 25 de dezembro. Então é 18 de dezembro a final, uma semana depois do Natal. Imagina você é comerciante e se prepara, porque eu até escrevi num texto que as ações business to business são muito boas para as empresas nesse momento, porque está todo mundo ligado no tema. Então, se você se preparou para fazer um almoço, com um evento com ídolos, bater foto, você fecha negócios, independente de você ser um patrocinador ou não da Copa. Então, a oportunidade está em você entender o momento e entender que essa Copa do Mundo, que aconteceria em julho, está acontecendo em novembro por conta do Qatar. Então, é uma oportunidade única de você pegar uma onda de consumo que julho nem se compara. Então, na minha opinião, é a Copa mais importante em termos de consumo da história. Alguma pergunta para a gente? Prazer estar falando com os dois. Estão me ouvindo? O Daniel já encontrei várias vezes no estádio. Infelizmente, o nosso time esse ano só tragédia. Mas em relação ao futebol, a gente viu que no começo do ano, o Campeonato Paulista, para mim, como consumidor, foi o melhor campeonato por conta do YouTube, da HBO Max. Foi os melhores conteúdos para mim foi o Campeonato Paulista. Tive a oportunidade de falar com o presidente Reinaldo da Federação Paulista. E a tendência é aumentar mais essa questão no futebol paulista. E eu quero saber de vocês, se vocês conseguem enxergar isso do resto do futebol brasileiro. Porque a gente vê que o futebol brasileiro é bem atrasado em muitas coisas. E se vocês conseguem enxergar, ver uma previsão de que se isso pode chegar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Até vou comentar rapidamente, eu acho assim, com relação ao YouTube, pra vocês terem uma ideia da força do YouTube no Brasil, são 150 milhões de pessoas que usam o YouTube diariamente. Então, assim, o Paulistão saiu da Globo, que é uma emissora muito importante, e foi para o YouTube. Cara, você ganhou audiência. Parece louco falar isso, mas você ganha uma audiência porque tem um número enorme de pessoas como você que deu valor a poder fazer um comentário ali na hora do jogo, poder assistir pelo celular de uma maneira mais fácil do que estar logado. Então, essa é a primeira questão que eu acho importante destacar. E a segunda questão que não podemos também esquecer é que os direitos de transmissão limitam a audiência. Então, a NBA, por exemplo, que tem hoje, segundo dados do Ibope, 60 milhões de fãs no Brasil, deve muito
o YouTube. Por quê? O cara pobre que tem ali um YouTube pode ver um jogo da NBA, ele pode também depois ir voltar, né, para a casa dele, ou estar na casa dele e consumir um produto que, se tivesse, por exemplo, uma TV fechada, ele não teria tido acesso. Então, o YouTube, eu brinco, parece a história do rádio para o futebol no passado. O rádio não paga, mas o rádio produz, né, um efeito enorme no impacto para os negócios. Me parece que o YouTube, o Paulistão, pelo que você me coloca aqui, é isso. Ele te dá uma chance de você democratizar uma audiência que, de repente, não quer ver pela TV. Eu acho que é uma questão que o futebol tem que entender. O cara quer o visual de internet. Tanto é que a própria NBA, no TNT, transmite com influencers e a tela aberta com o jogo. Então, eu acho que é uma tendência de você gerar um conteúdo novo no digital, reverberando em outras frentes que não naturalmente no dia de transmissão. Porque é óbvio que o YouTube paga muito menos do que a Globo pagou, mas você tem um ganho em escala em outras frentes. Eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas eu concordo com o Amir em relação a essa mudança de transmissão. Antes do Campeonato Paulista, a gente ficou muito apreensivo em relação a isso, porque o campeonato sempre foi muito preso, né, a uma emissora, uma ou duas emissoras. E essa abertura era a grande incógnita do começo do ano. E você me falando que para você foi inovador o Campeonato Paulista, é muito gratificante, por conta dessa abertura para o YouTube. Eu não sei se era exatamente esse ponto que você queria. E eu vejo uma outra coisa aí, eu vejo também um desafio no futebol, principalmente no futebol brasileiro, é a questão do calendário. Até hoje, há uma briga entre federações e confederação com relação ao número de jogos. Eu acho que o Campeonato Paulista pode melhorar muito mais quando ele for mais enxuto. Ele ainda tem um modelo que, na minha concepção, é um modelo muito grande para um torneio de início de temporada. Eu acho que quatro grupos, classificando 2 em cada grupo, fazendo um jogo só nas oitavas, aí um jogo nas quartas, semifinal e final, eu acho ainda muito grande para ser um campeonato regional de início de temporada. Então, a minha sugestão para os campeonatos regionais, não só para o Paulista, mas para todos os regionais, é que você encurte e valorize o campeonato. É diferente, mas é um desafio político, tá? Mais alguma última pergunta? Eu gostaria de agradecer todos vocês aqui pela presença no nosso painel aqui, pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Espero que vocês estejam satisfeitos aí com o que a gente passou de conteúdo de Copa do Mundo para vocês. Daniel Perrone, Amir Somoji, vocês podem entrar em contato com a gente, né, pelas redes sociais. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.